Muito bem, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro de três workshops Inteligência Artificial e Empresas que a Associação Industrial Portuguesa está a promover. O primeiro é hoje e os outros dois serão a 23 e 30 de outubro e para os quais, naturalmente, também estão todos convidados. O meu nome é Jorge Gaspar, diretor da Unidade de Consultoria da Associação Industrial Portuguesa, e temos hoje connosco, para iniciar este ciclo de workshops sobre IA, o Zé Reis, a Isabel Rosa e o Filipe Pinho, que nos vão falar desta temática de um ponto de vista essencialmente prático, pragmático e orientado para a satisfação de necessidades das organizações e, em particular, das empresas. Zé Reis, queres pegar na batuta, por favor? Pego, Jorge, obrigado. Primeiro, naturalmente, agradecer-te o convite, a ti, a Adriana, e à IP, para estarem e demonstrar naturalmente que, enfim, as instituições como a IP em si pode e deve estar a aproveitar-se daquilo que se faz em Portugal e a seguir estas tendências, nomeadamente hoje, com este início daquilo que espera ser, pronto, pelo menos um conjunto de sessões, muitíssimo sucesso, à volta dos temas da IA. E a AI não é um tema novo, naturalmente, enfim, é um tema que já com bastantes décadas, mas que sofreu uma explosão, se quisermos, e até uma democratização no acesso, de forma bastante intensa neste último ano, talvez ano e meio. Pelo menos este chamado momento do ChatGPT, em que praticamente, enfim, toda a gente hoje em dia ou usa, ou quer usar, ou quer saber mais, ou quer colocar, portanto, enfim, as suas aplicabilidades em âmbito empresarial, em âmbito pessoal, em âmbito profissional, etc. Portanto, quero naturalmente não só congratular a IP por estar, enfim, a liderarem este conjunto de iniciativas, enfim, agradecer o convite para estar aqui a fazer esta curadoria desta nossa sessão, à qual chamamos aqui, enfim, de forma talvez um pouco provocatória, a IA na casa dos três porquinhos, da ideação à implementação. Vibe coding, plataformas e enterprise grade deployment. Para isso convidamos quer o Filipe Pinho Pereira, quer a Isabel Rosa. O Filipe tem agora, enfim, feito um pivot com a Octagon Labs, já vou falar um pouco sobre isso, e tem-se dedicado muito a vibe coding. A Isabel Rosa é a CTO da Genesis Digital Solutions, uma empresa já com alguma consolidação de mercado e que tem feito algum chamado Enterprise Grade, portanto algumas implementações portanto, na função pública e com outro tipo de instituições, e que também iremos falar um pouco sobre isso. Dar talvez um bocado o contexto e um bocado aqui este nosso começo de conversa, dizendo duas coisas. A primeira, naturalmente, é que procuramos que esta seja uma sessão muito interativa e bastante participada, enfim, com a nossa audiência. A quem nos agradeço, naturalmente, terem o tempo e a disponibilidade para estarem aqui hoje connosco. E depois pegarmos aqui um pouco no título, o que é que eu quero dizer com estas coisas dos três porquinhos. Os três porquinhos vêm de uma leitura que às vezes se coloca, nomeadamente nestas plataformas de vibe coding, nestas plataformas de acesso fácil à inteligência artificial, em que nós conseguimos construir, enfim, apps, conseguimos construir soluções apenas através do teclado, dos prompts, não é? Às vezes até oralmente, em que podemos dizer que queremos fazer A, B, C e D, e, enfim, com processos relativamente simplificados e otimizados, já iremos falar um pouco com o Filipe sobre isto, nós conseguimos começar a fazer, entre aspas, produto, conseguimos encontrar algum tipo de soluções, mas depois se olharmos um bocadito e falarmos com os profissionais da matéria, enfim, com gente que tem, enfim, este tipo de engenharia, um background de engenharia muito mais forte, aquilo que muitas vezes nos dizem é que o código que é, portanto, que é produzido nestas primeiras interações com estas plataformas, acaba por ser, enfim, isto é um nome muitas vezes utilizado, um pouco um spaghetti code. E, portanto, é necessário depois, mais tarde, virem, entre aspas, enfim, um outro tipo de responsabilidade, um outro tipo de profissionalismo, para passar daquilo que possa ser uma primeira abordagem, este primeiro protótipo, para algo um pouco mais consolidado. Portanto, de certa maneira, é quase como se fizéssemos esta trajetória da Casa dos Três Porquinhos, enfim, para quem não se lembra, havia as três casas, não é? Uma primeira casa de palha, uma segunda casa de madeira e depois a terceira casa, que era o tal alicerce, já com tijolos. Portanto, aqui um bocado o challenge é sabermos onde é que estamos nesta curva, o que é o vibe coding, estas primeiras aproximações. Estas nossas plataformas são plataformas das quais saem estas casas de palha. Já temos plataformas que nos constroem estas casas de madeira, ou estamos a criar já plataformas que nos permitem ter estas casas já de tijolo. Ou inversamente não, ou inversamente teremos que recorrer sempre a profissionais para termos a tal tijoleira bem assente.
E, portanto, é esta, de certa maneira, o nosso desafio, o nosso challenge, o nosso ponto de partida para este debate, que vos convidamos, e quero aqui agora agradecer, e passo a uma apresentação mais concreta, quer ao Filipe, quer à Isabel. Começamos com o Filipe, conheço o Filipe já há muitos anos nestas áreas de tecnologia, do empreendedorismo. O Filipe é um empreendedorismo nato, eu diria. Tem vários projetos na área dos NFTs, na área do Web3, na área de diversos tipos de tecnologias, do qual realço quer a Crowd Class, quer o Members Club, os quais depois podem verificar mais tarde. E recentemente, enfim, aliás, produto, aliás, de algumas conversas que temos tido, o Filipe começou a olhar para estas tecnologias, para estas novas plataformas e para aquilo que se tem começado a consolidar por esta coisa do vibe coding. Me lembro que na altura falei um pouco com o Filipe, ok, ele está a explorar, começou-se a associar muitíssimo ao AI Hub, não é? Como enfim, um dos centros de inovação associados aqui à Câmara de Lisboa, muito ligada à Startup Portugal, muito ligada à Unicorn Factory, a fábrica de unicórnios, e portanto, dentro deste ambiente, dentro deste ecossistema, o Filipe depois decidiu, enfim, consolidar portanto, este conjunto de produtos, este conjunto de marcas que ele vai procurando ter na Octagon Labs, enfim, como se apresenta desta maneira, e tentado a dar, eu diria, se calhar das pessoas com mais dinamismo sobre as questões do vibe coding, sobre as questões da utilização deste tipo de plataformas que nós temos visto, pelo menos aqui na comunidade tecnológica e empreendedora aqui em Lisboa. A Isabel, por outro lado, enfim, dá-nos uma perspectiva um pouco mais institucional, enterprise grade, porque representa e é CTO da Genesis Digital Solutions, também tem evoluindo, enfim, com projetos que vêm da área de blockchain no passado, que ainda continuam a utilizar a tecnologia, mas hoje em dia tem estado até um bocado, e quase diria à cara daquilo que tem sido um bocado estas implementações do ponto de vista mais empresarial. Aliás, a Genesis, recordo, para quem não, enfim, podem não saber isto, ou não estão terem estado atentos, quem fez algumas das primeiras implementações da administração pública com chat e bots de GenAI, portanto já utilizamos a inteligência artificial, isto ainda no âmbito do Ministério da Justiça, e tem estado, portanto, com uma leitura muito mais, se quisermos, proativa no sentido de encontrar soluções práticas para problemas diários. Todos nós, enfim, quando vamos à Justiça, vamos à Segurança Social, quando vamos sei lá, a um hospital, temos já este tipo de interações com este tipo de ferramentas, e estas têm sido muito o que é o objeto, o que é, portanto, a capacidade de alcance e de intervenção da própria Genesis. Portanto, aqui vamos procurar termos um pouco este ar, começando a falar com o Filipe. Filipe, obrigado por estás cá, temos aqui. Eu se calhar começava por perguntar-te um pouco para falares, talvez, o que é que tem sido este teu último arco, não é? Portanto, ou seja, como é que vocês conseguiram, qual foi o racional por trás de se consolidarem à volta do Octagon Labs, tendo esta questão do vibe coding como, se quisermos, elemento agregador. E, de certa maneira, com isto também dás um bocado o contexto daquilo que tem sido o trabalho que vocês têm estado a fazer, no âmbito não só do AI Hub, mas na vossa relação que vocês têm tido com o tecido empresarial, na relação que eles têm procurado ter e obter daquilo que são, enfim, o que é isto, vibe coding, o que é que são estas ferramentas, what can AI do for you, ultimately, por assim dizer. Certo. Bom, não, antes de mais, olá a todos, muito prazer. Sim, e se calhar começando aqui pelo contexto, lá está, nós na Octagon Labs, que foi um grande rebrand que nós fizemos no início de setembro, onde passamos de uma lógica de produtos próprios, que era o que nós fazíamos, lá está, referiste a Crowd Class e Members Club, passamos aqui para uma abrangência um bocado maior de um estúdio de produto, onde temos as nossas próprias product lines, mas depois também trabalhamos com clientes e com parceiros a co-criar soluções. E nós focamos-nos muito naquilo que nós chamamos Practical AI. Portanto, focamos-nos muito nas ferramentas que existem hoje em dia e tentamos tirar o máximo de partido sobre elas, e achamos que há muito que já se pode fazer com o que há. Portanto, existe aqui uma lógica, muitas vezes até de mercado, onde todos os dias estão a sair novidades, todos os dias há mais uma notícia, todos os dias há mais um modelo de fronteira, todos os dias há mais não sei o quê. E, e nós temos uma postura do tipo, não vale a pena estarmos constantemente a olhar para o que vai sair hoje, amanhã e depois. Há muita coisa que já se pode fazer hoje, há muito partido de inteligência artificial que se pode trazer hoje, tirar hoje. Vamos focar no que existe e tornar as coisas mais práticas. Depois, obviamente, muito mais focado quase no contexto de operações e produtividade e smarter operations junto das organizações. E, portanto, esse tem sido muito o nosso foco como Octagon Labs, não é? Portanto, e nós somos um produto de estúdio com competências verticalizadas, temos devs, temos business analysts
e pessoas mais de negócio. Mas depois, eu, como CEO, mas também de um lado pessoal, particularmente tenho efetivamente estado muito focado nesta onda do vibe coding, e se calhar vibe coding ainda é um termo que causa confusão, nos sítios chama a atenção, junto de pessoas técnicas mais tradicionais, as pessoas não gostam muito de ouvir o termo, mas se calhar vamos pôr aqui o contexto de vibe coding como, uh, pelo menos, dar aqui um termo que é utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a construir produtos. Ok. Ok? Portanto, quase por isto, que é muito lato, mas no fundo é utilizar o conceito de um assistente virtual que nos escreve o código e nós damos as orientações daquilo que queremos construir, não é? E depois, podemos ou não, há diferentes formas de interagir com este agente e há diferentes ferramentas que utilizam estes modelos, sendo que há ferramentas que são mais non-tech friendly, que se calhar são mais usadas para fazer protótipos, e há outras ferramentas que são muito mais focadas em devs e technical people, que permite a este perfil, se calhar, acelerar muito a construção de produtos, se calhar, efetivamente, deixar de escrever código tantas vezes, mas há formas diferentes de interagir com estes agentes em função do tipo de produto que queremos fazer, se é uma casinha de palha ou se é uma Uhum. casinha de tijolo, e com boas fundações, pegando na tua analogia. Portanto, eu tenho estado muito focado nisto, ainda antes do termo vibe coding aparecer, e também tem sido uma experiência interessante. Porquê? E dando aqui um bocado até o meu perfil, eu sou uma pessoa que venho de um background técnico. Eu graduei-me em engenharia de software, mas depois, ao longo de toda a minha carreira, eu trabalhei em tecnologia e nunca escrevi uma linha de código. Não é? Portanto, eu saio da faculdade e acabo por trabalhar em formação, em consultoria, depois em vendas, business development, acabei por trabalhar em equipas de customer success e gestão de produto. Hum. E, portanto, sempre tive toda a minha carreira muito próximo de produto, do digital, de implementações. Tenho noções fortes de arquitetura. Sempre trabalhei próximo com pessoas técnicas, com CTOs, mas efetivamente nunca escrevi código. E foi super interessante para mim, no final do ano passado, quando comecei a descobrir estas ferramentas, ainda o termo vibe coding não existia, era só agentes. E ter descoberto estas ferramentas e com um bocado de conversa comecei a ver produtos a serem feitos por mim e foi uma experiência muito interessante porque começo a perceber que realmente há aqui novas portas que se estão a abrir. Tanto para devs, que se calhar podem acelerar muito o seu trabalho, mas acima de tudo para non-technical people, nem que seja para prototipar coisas mais rápido, que apresenta à sua equipa para depois ser mais fácil trazer, ou explicar melhor, ou ter aqui uma melhor ponto de comunicação, está-se a abrir muitas portas. E também o que é curioso, lá está, eu comecei a pegar nisto se calhar no final de 2024, portanto estamos a falar de se calhar 9 a 10 meses, o ritmo de evolução é completamente louco. Ok? O que estas ferramentas faziam há 10 meses atrás era pouco mais que protótipos. Hoje em dia já há ferramentas, mesmo para non-technical people, que já geram autenticação, já geram bases de dados, já geram micro-aplicações que podem ser funcionais e que podem ter muito, muito valor a um contexto quase ao nível individual ou ao nível de um pequeno departamento. E, portanto, não sabemos como é que vai estar daqui a 6 meses ou a 12. Uh, mas a nossa crença é que vai estar cada vez mais possível quem nunca esteve perto de desenvolver produtos, poder pelo menos desenvolver produtos que resolvem um problema do seu departamento ou que substituem um Excel gigantesco que existe há 20 anos, que ninguém sabe quem é que criou aquele Excel e toda a gente continua a construir em cima daquele Excel. E já não estamos muito longe de vamos criar uma app contida só para um conjunto restrito de pessoas e o racional económico passa a valer a pena, porque se calhar até agora, para transformar isso, precisávamos de uma equipa de dev
2, 3 pessoas, umas semanas, vários milhares de euros, não valia o racional económico. Agora, se calhar, com muito menos dinheiro, até com recursos internos, já conseguimos fazer. Portanto, tem sido muito isso que tenho andado a explorar, e nós no Octagon Labs, como estamos com vários projetos, estamos a fazer projetos muito giros, onde estamos a utilizar a inteligência artificial para acelerar o nosso próprio desenvolvimento. Estou a dar muita formação e muitos workshops, principalmente para pessoas sem background técnico começarem a utilizar estas ferramentas. E também temos aqui alguns projetos onde estamos a trabalhar com clientes que querem fazer, no fundo, as suas próprias ferramentas, e nós quase que só não desenvolvemos, nós ajudamos a desenvolver, e temos aqui alguns pontos de contacto. Portanto, assim, dando um bocado de contexto sobre mim e sobre a Octagon Labs e todo o contexto do que estamos a fazer, é muito isto. Utilizar inteligência artificial para acelerar trabalho, produto, operações, e, e achamos que o que era possível há 6 meses é muito diferente, o que é possível hoje é incrível, o que vai ser possível daqui a 6 ainda mais. Portanto, Uhum. acho que é uma onda que muita gente pode tirar partido. Ok. Deixa-me talvez aqui também dar um contexto. A ideia hoje é termos uma sessão bastante interativa, portanto eu peço e incentivo naturalmente a nossa audiência ou levantarem a mão se querem fazer alguma questão, ou colocarem no chat alguma questão que queiram colocar durante a nossa conversa. Portanto, a ideia é sermos exatamente o mais práticos e o mais até expressivos. Até porque o Filipe, e esta é a minha pergunta aqui de follow-up, eu acho que identificaste aqui muito bem duas grandes áreas. A primeira é o tech e o não-tech. Ou seja, gente que aqui na nossa audiência nós não sabemos quem são vocês, sabemos que tivemos quase 100 inscritos, que eu acho que é um ótimo número, mas não sabemos se vocês, a audiência, os CTOs destas vossas empresas, ou, inversamente, são só curiosos, são pessoas sem background técnico, o que é que querem fazer com este tipo de informação? Querem com a informação com o que temos hoje estarem mais capacitados para poderem ter mais liberdade e autonomia para explorarem estas ferramentas, ou inversamente, querem ter mais capacidade para poderem ter os elementos para tomarem as decisões certas e saberem com quem é que querem falar, se com o Filipe, se com a Isabel, se comigo, se depois com o Jorge, etc. E, portanto, Filipe, eu se calhar perguntava-te um bocado para definir aqui um bocadinho melhor estas duas áreas. Ou seja, por um lado eu achei muitíssimo interessante o facto de vocês ainda terem gente humana a trabalhar com vocês, pelo que eu Claro. percebi. Ou seja, esta ideia de que vamos todos desaparecer, isto agora é só, enfim, não. Então, ou seja, falaste e identificaste bem, estão a crescer, o vosso pivot tem sido, enfim, bem recebido, mas continuam a ter necessários, ter gente em sales, em business development, etc, Claro. etc. Portanto, eu isso achei interessante e queria deixar um bocado essa ressalva aqui feita, porque, por um lado, a inteligência artificial, quer dizer, está aqui para nós usarmos no dia-a-dia, não está aqui para nos complementar e para nos ajudar, se quisermos, a tirarmos mais proveito, a sermos mais produtivos, a procurarmos sermos mais proativos até na forma como nós nos relacionamos com o produto e com aquilo que nós estamos a fazer, enfim, quer com pessoas, quer a nível empresarial. Mas, nesse sentido, pedia para poder ser um bocado mais granular na vossa relação até com as empresas. Estamos aqui em ambiente mais empresarial e, portanto, aqui, e voltando um bocado à tal questão dos 3 porquinhos, ou seja, a abertura e a vontade que as ferramentas, e a capacidade, desculpa, que as ferramentas agora nos colocam, e aqui também pedia para seres um bocadinho específico, porque lembrei-me durante a tua conversa daqueles, eu não sei se vocês acontecem comigo, talvez já por ter uma certa idade, estão agora frequentemente a dizer-me, gente, tens mais de 40 anos, só cá a fazer um curso de 28 dias sobre o AI, não é? E depois apresentam todos os dias uma ferramentinha diferente. Pronto. Mas isto, pá, pelo menos no Facebook, no Instagram e tudo o que é rede social, a pessoa está ali a ser bombardeada diariamente. Tens mais de 35, és homem, fazes isto, tens cabelo branco, toca a ter um cursinho de 28 minutos, 28 dias para ser especialista de AI. Mas, na realidade, isso é que tu estás a fazer. E, portanto, queria que nos desse também um bocado um drive-thru sobre que tipo de ferramentas é que hoje, por exemplo, nós deveríamos estar em contacto e deveríamos estar a seguir com mais proximidade e para o quê? Porque aquilo que eu subentendi também naquilo que tu disseste é que estamos a começar a entrar em alguma, não direi clusterização, mas, quer dizer, as ferramentas elas são e devem ser utilizadas de forma específica e não totalmente generalistas. Ou corrijo-me se eu estiver enganado. Ou seja, um Claude e um Lovable é igual a um ChatGPT e a um Gemini? Ou inversamente não? Para que é que nós utilizamos e devemos utilizar o quê para quê? Não sei se não estou a fazer Certo. entender. Penso que Ok? sim, e lá está. Eu acho que, se olharmos neste momento para o espaço da inteligência artificial, não é? Há muito. Sim, há toda esta ideia de tornar-te um especialista em inteligência artificial, seja lá o que isso quer dizer, muitas das vezes, não é? Exato.
Sim. Acho que a grande questão muitas vezes é essa. E lá está, voltando ao ponto um bocado do que é que AI prática, não é? Sim, há muito tipo de ferramentas que já se podem usar para diferentes propósitos. Há ferramentas para construir código, há ferramentas para construir produtos, para construir protótipos, há ferramentas para construir apresentações. Há uma grande panóplia de novos produtos que já utilizam inteligência artificial. E depois também existem quase os generalistas, não é? Que é o Gemini, o ChatGPT, o próprio Claude. E depois há todo um outro lado de inteligência artificial que é quase que é a inteligência artificial ao nível da organização ou nos produtos, que é os conceitos de agentes e Uhum, de automação da automatização de workflows, não é? E às vezes as organizações pensam onde é que nós começamos, o que é que temos que fazer. A minha perspectiva é que onde há muito ganho já que se pode acontecer é efetivamente em cultivar um mindset de inteligência artificial junto dos colaboradores para eles próprios, porque já existem ferramentas onde cada um pode ter aqui quase um conceito de inteligência amplificada, não é? Não é totalmente uhum. o IA ser como inteligência amplificada. E portanto, nós aqui, e penso que se calhar muita gente já usou o chat GPT para trocar umas ideias, umas bolas, procurar coisas, escrever textos. Portanto, há muito que já se pode fazer otimizando uma boa utilização do chat GPT para N coisas. Mas ao mesmo tempo saber como é que funciona, que é o que às vezes as pessoas não sabem, onde é que falha, não é? Porque depois, se as pessoas utilizam às vezes sem um bocado de literacia, depois vão pesquisar coisas no chat GPT e não é a mesma coisa do que pesquisar no Google. E não há nada de errado, mas é preciso perceber como é que o chat GPT pensa. É fazer-lhes perguntas e perceber o que é um conceito de, às vezes, de janelas de contexto, de Como janelas. é que nós. Alarga-te um pouco sobre isso, porque de facto isso acho que é uma coisa que tocaste que é bastante importante, se calhar perdemos aqui alguns minutos, que é um pouco esta definição de que como é que nós devemos até nos relacionarmos com as ferramentas em si. Eu às vezes costumo dar um exemplo, aqui também, enfim, puxo um bocado, enfim, Jorge, isto é um bocado para ti também, da minha a vertente académica, para quem não conhece o Jorge, e eu conhecemos, foi meu professor na universidade. E em ambiente académico ou universitário, já há alguns anos, que o impacto, entre aspas, dos Googles da vida é evidente, não é? Esta chamada, o fenómeno do Wikipedias, não é? Nós chamamos ao Wikipedia, escrevemos e sabemos alguma coisa. Mas mesmo assim, isso era sempre algo, de certa maneira, aromatizado com uma lista, não é? De alternativas de informação com a qual nós estamos à procura. Hoje o GPT dá-nos uma definição de verdade. Nós colocamos algo no GPT e ele, pronto, ele depois quando nos responde, quando se qualifica, nós tomamos do princípio que o que ele nos está a dizer é verdade. O que na realidade não é, que acho que era um pouco isso que estavas a procurar identificar. Ou seja, portanto, nós temos que ele alucina, nós temos que ele às vezes inventa coisas, nós temos que ele tem liberdade até de assumidamente dizer, ele, GPT e estas ferramentas, olhem, estou a ser criativo. E estou a inventar, por exemplo, sei lá, uma lei que não existe e estou a dar esta informação a um juiz que está a fazer um acordo. Como ainda agora tivemos mais outro exemplo esta semana. Portanto, como é que nós conseguimos nos qualificar, como é que nós conseguimos ter e trabalhar esta literacia que é tão importante para distinguirmos exatamente até este passo, que eu diria este primeiro passo na nossa relação com esta tecnologia, e com a AI, e com os agentes, e com tudo o que acabaste de dizer a seguir. Está, eu acho que aqui é deixar as pessoas usar, mas ao mesmo tempo educá-las e fazer algum tipo de formação e pontos de contacto. E às vezes pode ser pequenas formações ou criar grupos de trabalho que experimentam e partilham e discutem, mas ao mesmo tempo, se calhar, ter alguma formação e dar formação aos quadros e às pessoas e aos colaboradores hum, sobre literacia de IA, não é? O que é um LLM, como é que funciona, como é que pensa, como é que não pensa, o que é que são janelas de contexto, o que é que são. Isto tudo não é preciso ser um especialista, mas às vezes perceber. Por exemplo, ainda foi na semana passada, estava numa formação, falei um bocado sobre isto. É óbvio, para quem trabalha, os janelas de contexto, tecnicamente, é tipo toda a informação que um LLM consegue processar, para depois dar uma resposta. Em termos práticos, significa que se tu tens uma conversa gigantesca com o ChatGPT, o que tu começaste a fazer no início pode estar degradado ou desaparecer e já não ser lido da mesma forma.
esta noção é uma noção que muita gente ainda não tem, e só perceber isto já dá um tipo, então mas que eu posso e devo iniciar novos chats, posso organizar os projetos, se eu organizo as coisas em projetos em chat GPT, o que é que ele está efetivamente a fazer? E portanto, às vezes estes pequenas são genuinamente pequenas orientações, ajudam as pessoas a perceber, ok, já percebi. O conceito de alucinação, a partir do momento em que uma pessoa aprende minimamente que há um conceito de alucinação, quando um chat GPT responde, ou um Gemini, ou um Google, vai logo ter um double check, quando tiver respostas de um chat GPT, porque percebe que isso é um feature, not a bug, neste momento, porque é. Hum, Uh, só que quando não há. Só que se olharmos para estas ferramentas todas, não são os vendors destas ferramentas que vão explicar isto, nem vão chamar a atenção. Não vão, porque não lhes interessa. É a mesma coisa que as ferramentas de vibe coding. Não são os vendors que vão mostrar o dark side. Ahm, mas existe, continua a ser muito poderoso, continua a ser muito útil, mas há ali pequenas coisas que não funcionam assim tão bem e porque não são determinísticos. Começa logo por aí. E às vezes só falar sobre isto, só ter alguém 30 minutos numa organização, dizer, olha, vamos só perceber um bocadinho sobre como é que isto funciona, muda logo a maneira como as pessoas já vão interagir a seguir. E depois há toda estratégias de prompting e por aí fora, que as pessoas podem ir aprendendo por si só. Mas às vezes, mesmo estes conceitos básicos, explicá-los, falar um bocado, se calhar uma sessão de 30 minutos, ter uma sessão de onboarding sobre literacia digital, pode ser um self-serve course que todas as organizações têm. É importante, depois desse clique acontecer, toda a utilidade, eu já vi isso acontecer, toda a maneira como as pessoas depois utilizam já é um bocado diferente, porque já têm uma consciencialização. José, ok. eu não sei se Pá, estás a ótimo, ver sim. aqui estás a ver Diz. aqui o chat. ah, Desculpa. não sei se estás a ver o chat que o Jorge Cardoso Sim. já testou Vibe Coding, diz que utiliza e há um dado momento em que tem algumas dificuldades em perceber o que é que aquilo pode realmente dar como, Uhum. como ferramenta. Não sei, mas talvez possamos dar a palavra ao Jorge para de viva voz expor Tá esta bem. experiência, Claro. não é? Filipe, se Hum. concordares, Claro, Sim. Depois passamos à Jorge, Isabel, está bem? Faz Jorge aqui a Cardoso. ponte. Jorge. Jorge, que não eu, o Jorge Cardoso. Exato, exato. Boa tarde. Olá, Jorge. Faz favor, força. Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. sim, Ok. sim, sim. Portanto, efetivamente, a inteligência artificial desperta-nos a todos curiosidade. E então, em algumas informações, eu fiz algumas aplicações que me ajudavam no dia a dia do trabalho. O que é que eu posso ter como ajuda para que o meu trabalho ao fim do dia funcione melhor? E efetivamente, sem perceber nada de código e sem sequer perceber o que é que o vibe coding estava a fazer, porque estava a fazer toda a sua programação e as aplicações apareciam. A dificuldade que eu tinha era quando eu começava a testar se realmente as aplicações funcionavam, começavam os problemas, né? Porque eu inseria os dados, até um certo ponto funcionava, mas depois a seguir parava porque não tinha base de dados, porque a informação quando eu voltava a entrar na aplicação já não aparecia a mesma, eu voltava ao princípio. Portanto, e aí desperta-me também mais curiosidade para eu perceber qual é que é o próximo passo para conseguir realmente fazer uma aplicação que eu possa utilizar no dia a dia. Eu talvez aproveitar, Filipe, não leves a mal, passar a palavra agora aqui também à Isabel, que acho que é um ótimo segue para exatamente para irmos para as questões do Enterprise Grade, que parece-me ser aqui um bocado aquilo que o Jorge também estava aqui a levantar, não é? Ou seja, vibe coding, estas primeiras plataformas parecem ser uma primeira boa aproximação, mas depois parece que está a faltar alguma coisa. Segundo, corrija-me se eu estiver enganado, Jorge, mas parece-me ter sido um pouco aquilo que tu aqui deixaste. Eu queria que, se calhar, aproveitar nisto, Isabel, para colocar não só enfim, responder o que é que está a faltar, mas também para ligar à questão da literacia que o Filipe estava há bocado a dizer, Uhum, uhum. nomeadamente a literacia institucional neste caso.
A certo. partir do momento em que a Genesis se apresenta e se tem relacionado do ponto de vista, enfim, daquilo que tem sido o vosso métier com instituições, como, sei lá, com governos, como, enfim, com alguns dos casos que nos vais agora apresentar, como é que aquilo que o Filipe nos agora acabou de dizer, a sua parte final, a parte da literacia, a parte desta necessidade enfim, neste caso, de decision makers também, estar, enfim, a seguirem aquilo que, enfim, que a inteligência artificial pode e deve fazer, neste caso, pelos cidadãos e pelas cidadãs, como é que vocês têm sentido esta relação também do ponto de vista com as instituições? Não apenas Certo, no ambiente sim. empresarial, que é o que estamos agora, mas também com as instituições que, de certa maneira, também estão. Ainda hoje estava a ler que a Ordem dos Advogados está a aplicar. Temos um governo que, aliás, tem um ministro para a Reforma do Estado, tem estado a assentar muito na inteligência artificial, tudo o que tem, portanto, tudo o que eles pretendem, pelo menos assim se espera, que seja exatamente os ganhos de competitividade e de produtividade do país neste tipo se quisermos, de área de mais importância, e portanto como é que vocês relacionam, como é que vocês veem, como é que vocês reagem, de certa maneira há muito aquilo que o contexto que o Filipe aqui colocou, Certo. vis-à-vis naturalmente a utilização destas novas capacidades e ferramentas. Isabel, só um segundo, exatamente. Epá, isto é extremamente importante, não apenas do ponto de vista diretamente das empresas, como também da própria experiência da Isabel com a administração pública, porque a administração pública é a Certo, certo. interface das empresas e, portanto, Claro. aquilo que correr mal nessa experiência corre mal também diretamente para as empresas, corre muito bem exponencialmente, eu diria, em termos de resposta, em agilidade de contacto, Exatamente. facilitação de instrumentação de processos e, portanto, enfim, quer de um lado, quer do outro, as empresas Certo, estão sim, sempre a sim, ganhar com isso. certo, sim. Eu acho que também é interessante o Filipe tocou aqui em vários pontos que nós também, para já começar por dizer que o Enterprise Grade de AI não é a antítese do vibe coding, antes pelo contrário. Há aqui complementariedade em diversos aspectos. Eu própria faço vibe coding em várias componentes do meu trabalho, seja para prototipar uma ideia que eu tenho para um cliente que nos abordou, que quer fazer uma determinada aplicação, e eu uso o vibe coding para fazer uma versão zero, digamos assim, do que é que nós queremos atingir. E isso facilita imenso na comunicação com o cliente visualizar exatamente o que é que queremos fazer, antes até às vezes da apresentação da própria proposta comercial. Portanto, há aqui o Vibe Coding também nos ajuda a ter uma melhor forma de comunicar, às vezes, onde é que vamos chegar com os projetos, que depois têm uma maior complexidade e que depois nos afastamos do Vibe Coding e pegamos nos nossos humanos de grande capacidade para fazer a implementação. Mas os nossos devs depois usam também Vibe Coding para os ajudar a acelerar certos processos, sendo que nós o que não temos é Vibe Coding do início ao fim, digamos assim. Portanto, entra sempre ali em certas componentes do nosso desenvolvimento, mas há sempre a componente humana de validação, de escrita de código, de confirmação do que se está a fazer, porque um dos riscos do Vibe Coding, aqui o Jorge mencionou, eu faço uma aplicação, mas depois isto dá errado, e se eu não tiver conhecimento, como é que eu resolvo este problema agora? Fica inteiramente nas mãos da IA de resolver, a IA pode perder o contexto, porque entretanto o código já é tão grande que ligamos à questão da janela de contexto que o Filipe mencionava, que já há ali uma perda de qualidade no que a IA está a fazer, e portanto eu acho que há aqui muitas camadas, não é? E o importante é saber tirar partido das ferramentas no momento certo do projeto e para a tarefa certa de que se quer fazer. Eu concordo inteiramente com o Filipe, eu própria era muito cética de vibe coding há 6 meses, 8 meses atrás, achava que o que saía de lá era maioritariamente lixo, hoje em dia é o contrário, acho que se pode aproveitar muito do que sai destas ferramentas, sem dúvida alguma, e deve-se aproveitar, mas sempre numa perspectiva mais de prototipagem, na minha opinião. Daqui a 6 meses, um ano, falaremos outra vez para ver se ainda estamos aí ou se já estamos um bocadinho mais à frente. Depois, uma outra questão muito importante é a questão da literacia, e isto nós temos visto na Genesis, que temos tido empresas a abordar-nos para darmos formação nas empresas sobre literacia digital e mais nestas questões da AI, mas também o que é isto de um modelo, não é? Às vezes uma pessoa, para nós técnicos, um modelo é uma coisa fácil de compreender, mas para pessoas que não são técnicas, não têm esse background, às vezes fica um bocadinho difícil de entender, e então temos tido pedidos de empresas que dizem, olha, venham cá e por favor num seminário de 1 hora ou 3 sessões,
expliquem um pouco a toda a nossa organização, técnicos e não técnicos, o que é isto do AI, o que é que podemos fazer, o que é um LLM, o que é uma rede neuronal, para as pessoas realmente ficarem mais conscientes do que é que se consegue tirar destes modelos e o que é que devemos ter cuidado, não é? Em termos da resposta. Portanto, o ChatGPT não está desenhado para ter uma perspectiva insegura sobre aquilo que está a dizer, está desenhado para ser sempre confiante, muito autoconfiante, ser sempre muito elogioso para o utilizador. A ideia do utilizador é sempre a melhor ideia do mundo. É incrível como ninguém nunca pensou nisso, não é? E isto é de propósito, não é? As pessoas querem que nós fiquemos ali, mantenhamos a interação, porque lhes estamos a dar informação. Quanto mais ficarmos ali, mais informação estamos a dar, mais estes modelos são treinados e ficam mais parecidos connosco, não é? E é preciso às vezes ter um bocadinho essa consciência, e eu digo muitas vezes assim em seminários, em jeito de provocação, para as pessoas irem para casa fazerem o exercício de contrariar de propósito o ChatGPT, não aceitar logo e tentar provocá-lo, a ver até onde a conversa vai, porque às vezes a conversa vai para completo delírio E em muitos e casos começa-se a muda perceber. radicalmente da oposição em 2 segundos, não é? Sim, exatamente. Portanto, e isso é muito importante, não aceitar logo. É claro que depende sempre do contexto da conversa e da pergunta, mas não aceitar logo como verdade absoluta. Isso acho que é fundamental ter isso consciente. Em termos aqui, se cá depois virando um bocadinho para o que tem sido a experiência da Gênesis, de implementação prática de Uhum. use cases, tem sido sempre muito na ótica da otimização de processos, eficiência do trabalho, retirar trabalho chato às pessoas, de responder a 300 e-mails com pedidos, ou ter que processar sempre os mesmos documentos, coisas que são repetitivas e chatas, e essencialmente as pessoas querem tirar isso e passar para o AI, o que faz todo o sentido. É o tipo de tarefas que o AI é bom, é o tipo de tarefas que devemos, de facto, delegar no AI, e começar, não é, a focar a nossa capacidade naquilo em que somos realmente bons, que é em processos criativos, processos onde é preciso a nossa capacidade humana continuar lá, e eu acho que É. assim tem que ser. Conseguirias trazer aqui para a nossa conversa alguns exemplos práticos que vocês têm estado Sim, a trabalhar? certo. Ou pelo Eu menos vou aquilo aqui que possam partilhar, partilhar o exatamente. ecrã. Sim, Eu admito que alguns possam estar, enfim, sobre alguma reserva neste momento. pronto. Um dos exemplos, primeiro confirmar que conseguem ver o meu ecrã? Eu estou assim. Ok, Fala, perfeito. Zé. Pronto, um exemplo mais simples do que nós implementamos são os assistentes virtuais inteligentes. Portanto, Uhum. antigamente os sites tinham aqueles assistentes virtuais que nos irritavam muito, porque eram muito baseados em regras, e se dizíamos, se selecionávamos uma coisa que já não era bem aquilo que a gente queria, rapidamente entrávamos ali numa árvore, não é? Que não nos levava a lado nenhum. Hoje em dia, estes chatbots são muito mais inteligentes, ou seja, o que eles têm acesso a uma biblioteca de conhecimento que é controlada pelas empresas, que é para não alucinarem, e depois, com o uso da linguagem natural, ou seja, da nossa linguagem do dia a dia, podemos fazer questões a estes assistentes e eles não têm uma resposta pré-definida. O que fazem é vão olhar para a base de conhecimento, para a tal biblioteca, e com base naquilo que eles têm acesso, respondem ao utilizador. E isto é de um poder espetacular, porque permite uma flexibilidade da conversa enorme, e de facto ajuda muito mais as organizações a responder a imensos pedidos. Ok. Desculpa, Pronto. Isabel, portanto, quando falas disto da biblioteca de conhecimento, para Aham. aproveitarmos aqui um bocado, isto seria o quê? Por exemplo, neste caso aqui do Santo António, o que é que foi a biblioteca de conhecimento para este exemplo? Sim, portanto, neste caso, isto é um assistente virtual do Hospital de Santo António, e a Uhum. primeira coisa que foi determinada é que ele não pode responder a questões sobre diagnóstico médico. Portanto, tudo o que seja. Convém-te, exato. Portanto, isso é logo uma coisa. E, portanto, aqui a biblioteca de conhecimento é o conteúdo do próprio site, portanto, informações sobre os serviços do hospital, Uhum. quem são os médicos, ou portanto, páginas de conhecimento sobre os serviços hospitalares, e mais informação que o próprio hospital nos passou internamente de alguns documentos de apoio sobre esses tais serviços.
E, portanto, é uma biblioteca fechada, ou seja, se eu chegar aqui e enquanto no chat GPT, se eu lhe perguntar quem é o Cristiano Ronaldo, ele sabe. Se eu chegar aqui e perguntar quem é o Cristiano Ronaldo, ele não vai saber responder. Ou melhor, tem uma resposta pré-formatada, esta sim, quando é uma pergunta que sai fora do conhecimento, ui, ele responde. Por acaso, Só olha, para, exatamente. só para me chatear, não é suposto responder. Nunca respondeu. Ok, é sempre assim. Nas dizes- demos ele nunca Tu dizias e funciona bem, tu bem. dizias e bem que eles aprendem. Portanto, Exato, exato. Entretanto, aprendeu quem é o Ronaldo. exato. Pronto, não era suposto. Mas isto acontece sempre nas demos. A pessoa testa 10 vezes antes e não diz e depois diz na demo. Mas pronto, Exato. a ideia é que ele responda, já agora, vamos ver se ele responde a sintomas médicos, senão temos um problema que ele, entretanto, começou a divagar. Mas, por exemplo, se eu disser quais são ou quem é o diretor do serviço de pediatria, ele vai à tal base de conhecimento e vai indicar quem é e vai também indicar sempre a fonte. Isto é importante, que é para o utilizador poder confirmar depois de onde é que esta informação vem. A Para além fonte é disso, sempre a tal biblioteca. A exatamente, fonte é a fonte sempre, digamos assim, gerida internamente pela biblioteca, é isso, não é? é isso, é isso. Esta Ok. biblioteca é E isto atualizada. passa do vosso interface, neste caso, com a equipa técnica do próprio hospital. Sim, sim. Sendo Ok. que, neste caso, nós temos a flexibilidade de tudo o design e essas componentes mais de comunicação, é o próprio hospital que nos diz como é que pretende implementar, e depois as questões mais técnicas ficam a nosso cargo, sendo que aqui, por exemplo, pode ser qualquer linguagem, aqui temos em português e em inglês, mas na verdade qualquer linguagem, temos também a componente de voz, portanto pode-se Ok. fazer perguntas por voz. Portanto, há toda aqui uma flexibilidade de implementação. Portanto, eu aqui, por exemplo, só para continuarmos aqui um bocado esta nossa experiência, eu queria marcar, ou até saber qual era. Portanto, eu tenho um filho, preciso metê-lo na pediatria, tenho ADSE. Isto é possível de saber quando é que. Isto é porque geralmente as ADSEs elas têm vagas lá para janeiro ou para junho. E agora, portanto, eu consigo utilizar a ferramenta com este, ou seja, para este tipo de objetivo, será isso, não é? Ou seja, eu sou um Sim, utilizador e agora quero saber, ok, já sei que é o senhor, onde é que está? assim, eu Ok, como posso marcar. o Alberto Afonso, exatamente. Então posso marcar uma consulta para este senhor utilizando o ADSE, neste caso, ou o serviço qualquer, não interessa. Agora, Vamos ver se ele está a portar bem, o António. António, Pronto, ele ok, dá aqui uma resposta, indica os contactos, ok, indica como é que, no caso do subsistema da ADSE, qual é que deve ser o procedimento. ok. E, portanto, aqui é uma coisa que eu também queria reforçar, é que neste caso estamos a falar de um assistente virtual que está virado para o público, né? Qualquer pessoa pode aceder, como seja, por exemplo, temos também no IEFP, é outro exemplo parecido, em que pode chegar aqui e fazer o mesmo tipo de interação. Lá está, neste caso, a biblioteca é informação dada pelo IEFP, o próprio site e mais alguns PDFs sobre os programas de estágio e outros programas que eles tenham abertos de momento. Mas também pode ser um assistente virtual interno, ou seja, uma empresa que tem um portal e quer que a informação seja acedida de uma forma muito mais expedita pelos seus colaboradores, também se pode ter um assistente virtual interno, uma vez mais fechado sempre sob aquela base de conhecimento, no fundo para acelerar o acesso à informação, para retirar aquele apoio ao cliente, que é sempre uma tarefa um pouco chata, para retirar peso a essa componente e acelerar a eficiência das operações nas organizações. Portanto, este é assim o exemplo mais básico que nós temos como produto Genesis AI, onde depois também damos sempre o acesso ao back-office, para quê? Para o hospital poder perceber qual é que é o padrão de utilização deste assistente, ou seja, o que é que as pessoas qual é o tema que as pessoas estão a perguntar mais, os dias da semana, as horas, começar aqui a fazer uma componente de analytics por cima desta interação com o assistente. Portanto, disponibilizamos sempre ao cliente o back-office
e aqui podemos ver só uma coisa muito simples, mas, por exemplo, o padrão semanal das interações, temos a questão dos feedbacks, temos a questão da utilização por voz, portanto, há aqui todo um conjunto de estatísticas que depois o hospital pode começar a analisar para perceber se há alguma tendência, o hospital ou outra organização que tenha o assistente, para começar a antecipar tendências de questões e de assuntos que interessam às pessoas que estão a interagir com o assistente. Ok. E, portanto, significa isso que as pessoas do hospital não só têm, portanto, o acesso naturalmente a este back-office, mas depois podem também ir carregando e aperfeiçoando toda esta biblioteca de conhecimento, ou não? Que isso é uma Sim. parte que eu sempre achei interessante, ou seja, por um lado, aquilo que estás a definir, ou pelo menos aqui portanto, a explicar-nos, é que esta relação com as instituições, por um lado, é uma relação bastante aberta, ou seja, eles entendem e têm a abertura suficiente para poderem entrar num diálogo construtivo, no sentido de termos esta ferramenta à nossa frente, por um lado, conseguem entender quando estamos a falar, ou quando vocês os abordam e digam, olha, isto é a biblioteca de conhecimento que deve ser a base, naturalmente, para este conjunto de interações, não é? Nomeadamente, por exemplo, na questão, e depois como é que eles apreendem e como é que eles são proativos nesta relação. Porque às vezes, porque a sensação que eu tenho, que eu não estiver enganado, é que, portanto, e tocando aqui há bocado naquilo que o Filipe dizia, ou seja, se partimos do pressuposto que há uma falta de iliteracia, muitas pessoas, se calhar, nem sequer sabem definir o que é que deve ser esta biblioteca de conhecimento. Ponto número 1. E ponto número 2, como é que elas depois conseguem ir aprendendo a aperfeiçoar as suas próprias ferramentas que estão a colocar aos utilizadores. Que é o caso que nós estamos aqui a falar. Sim. É uma questão interessante e às vezes as pessoas também só percebem o potencial da ferramenta quando começam a usar. Eu dou um exemplo de um caso muito específico. Estamos a trabalhar com outro cliente que também queria ter um assistente virtual no site da sua organização. E nós fizemos o que se chama a indexação, portanto retiramos a informação do site como biblioteca de conhecimento para o assistente. E depois de alguns testes, o cliente queixou-se que o assistente estava a dar ali umas respostas em que dava um valor de uma coima em dólares. E nós achámos aquilo altamente esquisito e fomos investigar o que é que seria o problema, onde é que teria alguma coisa falhado. E então o que é que acontecia? O que acontecia era que no próprio site do cliente havia lá uns documentos de uma legislação já muito antiga, do tempo do escudo, e então, quando a resposta na verdade estava certa, o assistente foi tão inteligente nesse caso que conseguiu identificar qual era o diploma correto, entrou no diploma, fez o cálculo para a conta e apresentou a conta. Só que como já não há o símbolo do escudo nos teclados, não é? Ele usou o símbolo do dólar. Mas só para dar aqui um exemplo um bocadinho caricato, das vezes realmente os clientes só se apercebem do potencial e do poder da resposta destes assistentes quando começam a usar. O que é que isto significa? Que às vezes quando colocamos uma ferramenta que é muito poderosa por cima de um sistema que já está um bocadinho desatualizado ou legado, vamos ter aqui às vezes alguns conflitos que temos que ir gerindo. E, portanto, aí também tem que haver alguma proatividade, não é, do próprio cliente, por exemplo, manter a informação do site atualizada, para garantir que as respostas depois correspondem ao que querem que seja dado ao seu cliente ou ao cidadão, dependendo da instituição. Mas só para dar aqui foi um exemplo interessante em que ele de facto mostrou grande capacidade. Depois, para além deste, como eu estava a referir anteriormente, este é assim o use case mais simples do que temos. Depois temos também aqui, quando estamos a falar em base de conhecimento, nestes casos estamos a falar de informação, o que se chama não estruturada, não é? Informação de texto que está no website, ou em documentos, PDF, Word, às vezes até Excel. Mas também podemos ter assistentes ligados a bases de dados estruturadas das vossas organizações, onde atualmente, por exemplo, têm os vossos dashboards ligados, e podem ter também uma forma muito simples de interagir com a vossa base de dados para ter acesso aos vossos resultados mais analíticos, digamos assim. E aqui também é um use case que temos vindo a ter em algumas organizações, que é às tantas, com a proliferação dos dashboards, às tantas as pessoas estão perdidas onde é que devem ir buscar a informação, que ter uma forma de comunicação, lá está, em linguagem natural,
quase direta com a base de dados, sem ter que perceber nada de base de dados, é para eles uma mais-valia. E combinando isto com depois do conhecimento da estratégia de marketing da empresa ou do plano de investimentos da empresa, dá para fazer um agente já muito interessante, não só de análise, como de recomendação de estratégias de vendas. Desculpa, Isabel, estou aqui agora só aqui a interagir com este teu último exemplo. Para, enfim, para seres um bocado mais específica, porque agora utilizaste uma palavra diferente, foi a palavra agente. É uma palavra que é muito utilizada em contexto de inteligência artificial, o Filipe já tinha aqui utilizado, e eu gostava que pudesses também dizer o que é isto de um agente, como é que isso se diferencia, usamos agentes agora para tudo, ou inversamente não é para nada, ou seja, uma automação de flow é um agente, ou um agente é qualquer coisa mais do que isso? Então, em termos muito simples, um assistente é meramente informativo, ou seja, ele não está a executar propriamente nada, a não ser ir à base de conhecimento e gerar uma resposta para apresentar. Um agente já é uma entidade que já executa algum tipo de tarefas e pode ser totalmente autónomo na forma como executa essas tarefas, ou pode ser semi-autónomo no que faz. Portanto, a grande diferença é que o agente é uma entidade proativa, que executa vários passos, enquanto um assistente é meramente mais reativo, é mais informativo só. Ok, e quem define a necessidade da utilização de um ou do outro acaba por ser o cliente em si ou o use case em si mesmo? Normalmente é mais ditado pelo use case. Portanto, se for um assistente virtual, por exemplo, vou dar aqui um exemplo concreto. Podemos ter um assistente virtual meramente informativo, como é o caso destes assim, ou podemos ter um agente que já, por exemplo, recebe uma reclamação, processa a reclamação e abre um ticket de suporte num outro sistema. Aqui já estamos a falar de um agente porque já tem um workflow de tarefas que vai seguir e vai executar. Eu ia usar esse exemplo porque aqui no Santo António, quando lhe perguntei que queria marcar uma consulta, ele devia-me dar a possibilidade de poder já marcar. Isso seria o agente. Exatamente, sim. O agente dizia, clica aqui, ou preencha já este formulário, ou seja, tinha uma atitude já proativa para podermos resolver, entre aspas, o problema. E não apenas ser passivo e dar uma informação conforme deu, que é a informação correta, atenção, qual é o contacto, qual é o link para o website, qual é os números de telefone, etc. Portanto, a informação está correta, mas é passiva. Ok, portanto, sentes que nesse sentido, este primeiro passo das organizações é um passo mais de assistente, que tem a tendência para depois a evoluírem para agentes, ou inversamente devemos começar já a olhar para os agentes? Integrar, talvez, não? Integrar o agente no assistente, não? Sim, ou evoluir, não é? Depende muito do use case, eu diria, porque, por exemplo, se for uma coisa de aceder à informação só para facilitar o acesso, aí um assistente é mais do que suficiente e nunca será preciso evoluir para um agente. Mas tipicamente estamos a ver cada vez mais a evolução para os agentes, porque estamos a ver cada vez mais as pessoas a quererem tirar mais partido da IA para resolver outro tipo de tarefas que já exige algum workflow, seja produção de documentos, seja gestão de caixas de e-mail, por exemplo, temos vários use cases de pessoas, organizações até pequenas, mas que recebem um volume enorme de pedidos por e-mail, seja pedidos de orçamento ou reclamações de produtos, e à data de hoje tem um imenso trabalho manual de estar a processar estes e-mails um a um, com uma pessoa ou várias da organização. Pondo uma IA aí, um agente de IA aí, facilita imenso o trabalho e aí já estamos a falar de um agente porque faz um workflow, não é? Olha para os e-mails, processa, tem que decidir qual é que é o passo a seguir, se é responder a pedir mais informação, se é abrir um ticket num outro sistema. Portanto, aí já estamos a ver mais uma componente da gente. Mas eu diria que é muito baseado no use case e não tanto... Sim, depende mais do use case do que outra coisa qualquer. Ok, excelente. E, por exemplo, o outro exemplo que tu estavas a dar, tu deste do IFP, pois deste um que julgo que seja de uma organização, correto? Sim, sim. Ok, portanto, este é capaz de ser aquele que, enfim, se calhar para a nossa audiência possa ser o mais direto, não é? Porque, enfim, tomamos aqui em consideração que são pessoas ligadas a empresas. Portanto, isto é algo que podemos, tipo, aplicar amanhã.
É uma Sim, questão sim, é uma integração relativamente já standardizada, é o que estás a querer, aquilo que estou a querer sim, talvez chamar. Portanto, isto sim, quer do ponto de vista do assistente, ou seja, de alguém que possa dar e alargar, se quisermos, ao corpo, enfim, da própria empresa, um acesso a este tipo de perguntas, são perguntas diárias, não é? Estamos a vender bem, não estamos, Uhum, estamos no bom pricing, etc, etc, ou seja, tudo tem a ver com sales, marketing, business development, etc, mas uhum, depois também a relação que possam ter com a tal construção de agentes, não é? E, portanto, eu sim, pedia-te sim. um pouco uma reflexão sobre o que é que, talvez, a nossa audiência, como é que eles devem olhar para aquilo que é o potencial deste tipo de soluções. Portanto, aqui eu acho que é o que nós também temos sentido bastante na Genesis é que normalmente começamos com um use case e depois eles vão crescendo como cogumelos dentro da organização. E aí é importante depois também as organizações pensarem numa estratégia de integração de todos estes agentes. Ou seja, o que não se quer é que a organização comece, por exemplo, a usar diferentes ferramentas de vibe coding ou diferentes providers de soluções de AI para ter agentes em silos, não é? Nos seus departamentos, mas depois não haja uma estratégia comum, porque senão às tantas passamos do spaghetti code para o spaghetti agent, não é? Estão Ok, para lá ok. alguns, mas não sabem como é que se interagem uns com os outros, nem nada Ok. disso. E, portanto, aqui o que nós temos visto muito com os nossos clientes e que também tentamos ajudar é não só identificar os use cases por onde começar, mas também fazer ajudar toda a jornada de integração da IA na organização. Seja uma coisa muito pequenina e simples, como eu só quero ter um assistente virtual no meu site, ou seja, uma organização já maior que quer ter vários agentes, que é preciso definir a governança, não é? O que é que acontece se tivermos um agente autónomo que faça certo tipo de processos? O que é que acontece se esse agente faz uma coisa errada? Ou se a decisão desse Uhum. agente leva, por exemplo, a um aumento de pedidos numa determinada área que não devia ocorrer, não é? Quem é o responsável dessa questão? Portanto, acho que há toda aqui uma camada também de governança que é interessante depois de explorar quando se Vamos está a encontrar pensar. algumas respostas para isso no terceiro workshop. No Boa, dia, foi um no bom dia hook. 30, a questão foi exatamente um belo lançamento. Sim, sim. Ok. Zé, acho que podemos passar, É querendo abrir. aqui agradecer à Isabel toda esta disponibilidade, passar aqui a questões agora num momento mais final da nossa conversa àqueles que estão connosco. Portanto, façam um favor. Eu faço aqui Claro. uma que eu confesso que tinha Ok. engatilhada há 10 minutos atrás, enfim, quando me lembrei dela, já tentando aproveitar, enfim, na medida daquilo que me é possível, daquilo que fui ouvindo da Isabel e do Filipe, digamos assim, do nome provocatório que demos aqui à nossa sessão, e percebi mal, mas percebi que, digamos assim, que estamos aqui em campos que a dado momento desconfiavam um do outro, não é? Que havia aqui a um dado momento histórico, que havia aqui uma gela de desconfiança mútua, porventura ainda decorrente do estado de maturidade que cada uma delas tinha na altura e que, entretanto, foram progredindo e consolidando. E leva-me à pergunta provocatória, no final disto, como é que, ao dia de hoje, dia 9 de outubro de 2025, estamos na casa dos três porquinhos? Como é que está o ambiente? Onde é que andam os perguinhos? Exato. Como é que está o ambiente? Zé, É, pegas tu, se calhar, para distribuir o jogo? Pá, sim, quer dizer, eu, por um lado, eu acho que o Filipe acabou por tocar um bocado nisso, e a Isabel também, ambos, que é, acho que estamos perante um ecossistema muito evolutivo. Acho que a velocidade, aliás, o Filipe estava a dizer isto, nem foi há um ano, em que simultaneamente parece-me anteontem e parece-me há 7 anos, ou há 5 anos. Ou seja, é uma. Quer dizer, a relação de tempo e espaço nestas áreas da tecnologia é muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Ou seja, não é esperar 2 anos para o próximo iPhone. Estamos muito longe disto. Ou seja, nós em cada 3 meses há um avanço tecnológico brutal, evidente, claro. Agora, eu acho que há um problema aqui de base que é em tentar entender a questão da literacia prévia, que acho que isso é que é importante. Isso é que eu acho que tem levado isso, tem estado, aliás, eu também tenho estado em algum momento, advogados, etc., em que
Quer dizer, a página das tantas perguntava-se um pouco isso, não é? Ou seja, qual é até a responsabilidade? Quer dizer, nós tivemos os casos em Portugal, não é? Em que tivemos acórdãos que foram feitos, em que foram citadas leis que não existem. E, portanto, o que é que acontece da alucinação, do mau caso da inteligência artificial, não é? Que pode ter algumas questões graves, neste caso, enfim, da jurisprudência, mas pode ter depois algumas implicações diretas na própria forma como as empresas estão-se a organizar. Isto para chegar aonde? Acho que é importante que, de certa maneira, quer dizer, que se entenda que há de facto estas diversas casas dos porquinhos, quer dizer, se pode fazer o espaguete ou a casa de palha, e que há soluções que obrigam e já existem, e portanto há um caminho para esta robustez da tal casa se quisermos, de tijolo, não é? Com fundações mais sérias, mas que é um caminho que deve envolver, portanto, um ecossistema mais alargado, que possa significar dentro da própria empresa, com gente mais técnica, com profissionais como a Filipe, com profissionais como a Isabel, portanto, é algo que deve ser mais integrado. E se calhar o que não deve ser feito é pensar-se que, enfim, lá temos um GPT, ou temos uma conta paga, ou conta premium, que de repente tudo aquilo que nós teclamos nos possa resolver todos os nossos problemas. Sim. Portanto, eu acho que este caminho para a educação é um caminho que deve ser importante. Acho que ambos, quer o Filipe, quer a Isabel, foram muito fortes nessa tónica da literacia. Acho que é importante, e não só da literacia, mas na adaptabilidade à própria evolução da tecnologia, que ela em si mesma é também muito rápida. E, portanto, se nem as pessoas que estão diariamente em cima da matéria, por vezes, têm essa capacidade de acompanhar as novas ferramentas que saem, imaginem o que são as pessoas, epá, pronto, que têm outro tipo de atenção, outro tipo de obrigações, do ponto de vista pessoal, profissional, etc., do que naturalmente estarem a seguir, epá, se a nova versão do GPT, como é que vai comparar com a nova versão do Gemini? Ou o que é que se vai utilizar em termos de vibe coding, se é um Lovable, se é o Claude, se é outra coisa qualquer. E eu Portanto, acho que o Filipe também tocou ali num ponto que eu concordo inteiramente, que é, acho que era bom termos todos um momento para parar e respirar e absorver o que já é possível fazer claro. com o que temos, não é? Um time-out na evolução, não Um é? time-outzinho É isso. para fazer, porque temos tanta coisa que já é possível fazer, que estar sempre a pensar no que vem a seguir, às tantas torna-se um pouco até contraprodutivo. Temos E, aqui uma pergunta muito Era, direta dirigida à Isabel. estava a ver isso também. Da felicidade da Infototal. Se for necessário criar um agente para responder a e-mails, por onde começo? Que dados preciso para alimentar o agente? já começa por contactar a Genesis Digital Solutions, Esquece. aqui muito Exato, diretamente, exato. mas que estamos mais do que dispostos a ajudar. Mas assim, em termos práticos, essencialmente só precisamos ter acesso à conta de e-mail e perceber qual é que é o use case, ou seja, se os e-mails que recebem é de, sei lá, de reclamações ou de pedidos de informação, ou se são até, também temos outros use cases em que o cliente recebe muita documentação por e-mail, depois tem que processar essa documentação para extrair alguma coisa e gerar um novo documento. Portanto, esses fluxos depois nós avaliamos com o cliente, mas para começar, essencialmente é só ter acesso a uma conta de e-mail e pomos o nosso agente a funcionar em cima dele. Muito bem. Obrigado, Isabel. Mais alguma questão? Filipe, alguma nota a propósito dos três porquês? Eu tinha uma para o Filipe também em cima disto, que é saber se o Vibe Coding faz este tipo de deployment, por exemplo, que a Isabela aqui nos colocou, para ir aos porquinhos do Jorge. Ou seja, consegue já nos estar a dar este tipo de robustez, em que tenha os agentes, tenha, portanto, toda esta infraestrutura um pouco já mais, não direi pesada, mas mais segura, mais madura, de que pronto, foi Mais aqui uma vez, apresentado pela Isabel. depende daquilo que nós chamarmos vibe coding. Ok. No sentido que, o que é que quer dizer? Se nós pensarmos em vibe coding só simplesmente como o ato de ir falando com um agente e ele ir construindo alguma coisa, para, como no exemplo do Jorge, para ir dando umas instruções, mas eu não sei muito bem o que é que está a ser montado, não sei muito bem como é que é a infraestrutura, não sei muito bem como é que é a arquitetura, não. Agora, eu hoje tenho cada vez mais confiança de que nas mãos corretas consegue-se montar um sistema, vamos chamar production ready, utilizando agentes, um assistente virtual, um produto. E atenção, eu já estou neste extremo, nem toda a gente concorda comigo, mas nós puxamos muito o limite daquilo que é possível também do nosso lado.
e com pessoas que sabem o que é engenharia de software e desenvolvimento de software. Se hoje é possível o humano, ou seja, eu, um dev, uma pessoa técnica, não voltar a escrever uma única linha de código para na mesma escrever um produto que pode ser production ready, sim, é possível. Tem que se É feito de outra forma do que utilizando um Lovable. É preciso outro tipo de método, é preciso outro tipo de disciplina, é preciso de escrever código, não. Uh, e, e conheço vários casos, e nós próprios temos feito isso. Nós estamos constantemente agora a desenvolver microprodutos e ferramentas em linguagens, em frameworks, que não estamos necessariamente familiarizados com elas no que toca à sintaxe. Só que os princípios de engenharia de software, princípios de arquitetura de produto, princípios de arquitetura de sistemas são transversais. E esses, neste momento, a inteligência artificial não os tem. E isto é que é uma grande diferença, agora em particular no conceito de construção de produto. A inteligência artificial é muito boa a escrever texto, seja em qualquer linguagem, seja a linguagem em português, seja em inglês, seja em chinês, ou seja em Ruby, ou seja em Node, ou seja em Python, ou seja em JavaScript. O que eles escrevem é a orientação que nós damos. E é esse e da mesma forma que se nós formos pedir para ele escrever um texto, um artigo, que vai em nosso nome, para um jornal qualquer e nós vamos validar e vamos ajustar e vamos garantir e vamos dar as orientações todas do que queremos que seja o conteúdo, o tom, a mensagem, a mesma coisa acontece em desenvolvimento de produto. E portanto, isto para responder, se vibe coding é só vibes, não. Se considerarmos vibe coding, AI assisted coding, onde o agente escreve o código, mas é o humano, o especialista da arquitetura, do sistema, da engenharia de produto, hoje em dia sim. E há uma aceleração de velocidade muito, muito, muito grande. Ok. Filipe, deixa também os teus contactos aqui, por favor, partilha, para também, se alguém depois também na nossa audiência Sim, e quiser nós, também entrar em contacto, depois e lá mais está. direto. E eu deixo aqui o desafio de nós Só podemos. para deixar aqui um bocado claro, nós na Octagon Labs fazemos muito mais do que só. Tipo, o Vibe Coding é um lado de training e education que nós temos, onde, acima de tudo, trabalhamos com pessoas, se calhar como o Jorge aqui, que começaram, querem construir mais e querem fazer enablement. Nós na Octagon Labs temos todo um produto e serviços onde também implementamos agentes, assistentes e soluções de IA, e aí temos uma equipa dev técnica. Não, sim. Isso. A trabalhar. Preparada toda a resposta. Nada para dar resposta. Ok, caríssimos, estamos aqui dentro do nosso horário. Isto era uma hora e um quarto para ser eficiente e eficaz. Eu acho que foi justamente eficiente e eficaz e muito interessante. Até para um não tech como eu, acho que aprendi mais hoje nesta hora do que se calhar aqui a ler alguns PDFs sobre IA. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Agradeço a todos, ao Zé, ao Filipe e à Isabel, e também a todos aqueles que estiveram connosco. Foi um gosto. A AIP, como já percebemos, vai continuar a apostar nestas temáticas da digitalização e da IA em particular. Pá, estão todos convidados, naturalmente, para dia 23 e dia 30 também se juntarem a nós. No dia 23, um pouco mais focados em IA para a gestão, ferramentas de IA dedicadas à gestão empresarial. E no dia 30, uma ponto muito importante, a Isabel deixou aqui justamente, enfim, essa linkagem também para as questões regulatórias, não é? Relatórios de confiança e de compromisso todos nós temos que ter nesta circunstância. Obrigado, Jorge, aqui pelos teus parabéns. E disponho nós, Zé, Filipe e Isabel. O Zé, já nos conhecemos há 30 anos, estamos a ficar velhos, ainda quase não havia computadores. Ainda quase nem havia computadores. Quanto mais IA, Não havia nada destas Filipe e conversas. Isabel, vamos seguramente ver-nos Exato. mais vezes. Sim. E Muito temos aqui obrigada pelo mais convite agendas uma vez mais. em colaboração. A Adriana Está bem? também, Obrigado. um grande obrigado por ter Sim, montado tudo Adriana isto, e Jorge, é a naturalmente. chave disto tudo. Um grande Obrigada abraço. a todos pelo tempo. Disponham. Até breve. E a ti, Deus, Jorge, obrigado até também a ti. Obrigado. Obrigado. Tchau, Filipe. Tchau, Isabel, prazer.